PA800, CP800, GEC 1012, SAN 800, NR800, TU800, 1012. Por que o equalizador da linha Cygnus tem uma nomenclatura diferente do que os outros equipamentos? Olá, meu nome é César, você está no canal da Asa Antiga 80 e hoje a gente vai conversar um pouco sobre por que existe essa confusão da Cygnus em misturar equipamentos com a nomenclatura 400, 800, 1012 e talvez, por que não, linha 1000. Por que existe essa mistureba de nomenclatura da Cygnus para as linhas que ela fez aí no final dos anos 70 para o início dos anos 80? É isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Então é isso, lembrando que aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, separei alguns catálogos aqui pra gente conversar, anos 70, 80, 90, curiosidades, conhecendo, opinião sincera, dicas, que mais? Testando equipamento, tudo sobre essa geração, inclusive lives, analisando o mercado, sim, a venda desse tipo de equipamento, também lives conversando, batendo papo sobre essa geração. Tem interesse, inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para ajudar. Então é isso, vamos conversar aqui, basicamente o que eu quero conversar é sobre o equalizador. Por que a Cygnus não lançou um equalizador 800, EQ800? Não ficaria mais lindo, mais bonito você ter um PA800, CP800, EQ800, SAN 800? Porque aqui a gente tem, tá? MM1000, existe o MM800. Então aqui fechou MM800, NR800 e TU800. Aqui tem o EC400 que esse aqui tá fora. Mas ó, a gente poderia montar uma linha fechada, como o pessoal diz, 800 aqui, mas o equalizador não existe. Então é isso que a gente vai verificar o porquê, tá? Bom, então antes da gente verificar a nomenclatura, vamos verificar o que a Cygnus lançou. Então a Cygnus lançou a linha micro profissional, que seria a linha MP, que a gente chama, MP micro profissional. Então você tem a linha 400, na verdade, mas aqui a gente já consegue ver, ó, um TU800. Quer dizer o quê? A Cygnus não fez um sintonizador específico para a linha 400. Tem equalizador, tem pré, sem tonalidade, tem amplificador, tem um monte de coisa, mas não tem um sintonizador. E aqui também temos um NR800, tá? Mas, e aí depois... E aí temos também a linha LP, que seria a linha profissional. E aqui a gente tem, ó, um PB1000, MM1000, PA800, MM800, tá vendo? SAN 800 e aqui, CP800 e SAN 800, o mixer, o pré. Então, 400, linha 400, linha 800, alguns equipamentos com nomenclatura 1000, certo? E depois, claro, né, aqui a gente tem, ó, linha MP, que seria a micro profissional, LP, que seria a linha profissional, e a linha EP, que seria a linha, aqui ó, estúdio profissional, que aí já é a linha que a gente tem o CP1800, o GE1800, a linha 1800, e aqui fechou. Ah, César, tem o GE5000, o equalizador. Bom, aí isso aqui eu não considero. Posso considerar até a linha clássica da Cygnus, até esses equipamentos aqui. Talvez PA1800, 2.0, 5.0, a gente considera clássico. A partir daí, né, SA3, SA5, infelizmente eu particularmente não considero a linha clássica da Cygnus, tá? Mas então, veja, olha só que curiosidade. Nós temos o equalizador, cadê? O GE1800, são os 3 equalizadores feitos pela Cygnus. GE1800, mas aqui são os últimos da linha Estúdio Profissional. Nós temos o GE400, então a linha 400 tem seu equalizador, a linha 1800 tem seu equalizador, mas a linha 800 não tem seu equalizador. Por quê? Porque o equalizador nem está aqui, né? Na verdade, ele nem está aqui, ó. Que curiosidade, né? E aqui é uma discussão, então. Por que ele não está aqui? Certo? O equalizador 1012, ele veio antes deles começarem a lançar a linha 800 ou veio depois? Se veio depois, lancei a linha 800. Se veio depois, por que eu não fiz aqui um GEQ 800 para pôr aqui? Então a minha teoria é que isso aqui veio antes, certo? E até por isso que ele não está aqui, ó, tá vendo? Por isso que ele não está aqui, porque veio antes e não depois. Porque se tivesse vindo depois,
eles teriam colocado a nomenclatura 800 e você veria ele aqui. Correto? Vamos ver se tem aqui. Aqui também não vai ter. Por quê? Porque aqui a gente já tem a linha profissional, né? A linha estúdio profissional, e aqui o GE400. Então aqui também não tem 1012 aqui não, ó. Tá vendo? Nesse catálogo não tem, nesse catálogo não tem, nesse aqui, óbvio, também não vai ter, porque já é a linha mais recente. Que mais? Aqui nós temos já a linha 1800 também, não vai ter. Não temos nada sobre o 1012 em catálogo. Então vamos procurar em outro lugar? Vamos. Qual é a nossa outra fonte de pesquisa? Revista Som 3. Vamos tentar entender por que é 1012 e não GE800. Então vamos lá, a única coisa que eu encontrei, vou ser bem sincero, na verdade eu poderia procurar até mais, né? Pegar as outras revistas e lá dar uma boa olhada, mas ó, pra você ver aqui uma das minhas, aqui ó, então eu vou pedir para você deixar o like, olha só, ela já está dividindo aqui ó, e logo logo ela se parte em duas, e aí já era, para perder uma revista dessa é facinho. Então quanto mais a gente ficar manuseando elas e tudo mais elas vão se destruindo. Então eu peço para você deixar o like aí, se puder fazer alguma contribuição para o canal, também agradeço. Então eu vou até usar essa aqui, ó, meio que em V, para justamente não ficar forçando ela, tá? Então eu poderia procurar em outras revistas para a gente poder tentar entender, mas eu vou dar aqui o motivo que eu acredito, com toda a minha experiência, do porquê a gente não tem lá um GE800. Certo? E aí você pode deixar aí nos comentários, vou falar isso um pouco mais para frente também, para você deixar aí qual é a sua opinião. Bom, eu tenho essa revista aqui, que é onde eu encontrei mais fácil um artigo aqui, ó, equalizador GEQ 1012. Entre muitos recursos, esse equalizador está na possibilidade de gravar equalizando até 6 gravadores estéreos simultaneamente. Isso aqui só reforça o que a gente sempre fala, que a Signos fazia equipamentos mais voltados à linha profissional. Inclusive, da minha linha aqui, que está aqui, batendo um sol já, tem que cobrir ela, falta alguma coisa, né? Falta o tape deck, isso é um spoiler para um próximo vídeo, ou se eu já fiz, vai estar na descrição, falando sobre por que a Signos nunca fez tape deck. Então, ela sempre foi voltada mais à linha profissional. Olha só a característica desse equipamento aqui. Isso aqui é um dos primeiros, né? Esses equipamentos que você tem padrão 19, alça e os botões pretos aqui, é a primeira versão dos equipamentos. Depois esses equipamentos ganharam aqui uns botão cromado, depois tem a versão preta com serigrafia amarela, e depois tem a linha grafite também, que foi outra versão que foi feita pela Signos. E outra curiosidade, olha aqui, ó, olha os parafusos, ó, parafuso Allen aqui, ó, sendo que normalmente os parafusos que a gente vê nos equalizadores, ele é Philips, tá? Então isso aqui é bem no começo. E de que ano que é essa revista, César? Porque eu não quero judiar dela. Aqui, ó, maio de 1980, certo? Então aqui você tem uma reportagem, mas lendo aqui a reportagem do 1012, a gente percebe que isso aqui não é uma reportagem de lançamento. Olha só, está sendo lançado e tudo mais. Não, é simplesmente uma análise aí. Então ele pode sim ter sido feito antes desse período aqui, né? Outra curiosidade é que outra maneira da gente tentar descobrir aqui se isso aqui veio antes dos outros equipamentos ali é tentar olhar aqui, ó, porque aqui a gente tem uma tal de uma... Esse aqui é o catálogo onde a gente tem, né, a linha MP, a linha LP, e aqui a gente tem uma certa cronologia aqui, ó, perceba. Desde 1972, a Signos Eletrônica vem se dedicando, estúdios, televisão, gravação, a imagem. E aqui ela diz aqui, ó, 1976, misturador controlador por fotoresistores, fotomixer. Não conheço. Isso aqui será que é um Som 800? Não sei. Se você sabe, me diz aí. Misturador automático digital programável, 1977. Que equipamento que é esse, né? 1978. Aqui, ó. Aqui é importante. 1978. Equalizador gráfico por oitavas, divisor eletrônico de frequências para multiamplificação. Então, como você percebeu, ela não diz do que se trata, mas ela mais ou menos aqui te diz o que pode ser. Ó, 79, redutor ruído dinâmico de ruído, NR800. 80, amplificador controlado por microprocessador. Ah, isso aqui é uma MA800.
Com certeza, né? Misturador para microfones conjugado com equalizador e compressor variável. Estamos falando de uma MM800 ou uma MM1000. 82, sistema de controle remoto para som e luzes. Estamos falando do RC200. 1983, Starline, pré-amplificador e equalizador gráfico com mais ou menos 12, 18 e mais ou menos 12 e 18 dB de reforço de reforço de atuação. 83, cara. 83 não existia a linha 1800. Isso aqui, será que eles estão falando do CP800? Então, se você pensar e voltar aqui no equalizador, é de 78. Antes mesmo de ser lançado o MA800, que é o primórdio ali do PA800. Então, por essa cronologia aqui, eu te digo que esse equalizador foi lançado muito antes do que o resto do equipamento. E aí, a minha teoria é a seguinte. Então, a minha teoria é o seguinte, que, provavelmente, por que eles não mudaram aqui? Vamos lançar a vamos lançar a MA800, o PA800, o CP800, o SAM800, o MM800, o NR800, como você já entendeu. Por que não vamos lançar um EQ800? Por quê? Porque a gente já tem um equalizador, certo? Então a gente já tem um equalizador que por acaso foi chamado 1012, porque são 10 bandas por lado e 12 dB, certo? Então o que acontece? O que eles teriam que ter feito? Eles teriam que ter pego esse equipamento, provavelmente o mesmo equipamento, e colocado ali GE800. Talvez até da mesma maneira que foi feito com a linha, com o mixer de microfone aqui, porque tem o MM800 e tem o MM1000, certo? Mas eu acho que, como a Cygnus não tinha muito o que acrescentar a um equalizador, o que queria acrescentar nesse equalizador para fazer com que ela mudasse ali? Então ela não mudou. Continuou. Linha 800, o equalizador que vai vir é o que a gente já tem, que seria o GEQ 1012. Lembrando que quando mudou para a linha 1800, aí já é um outro equalizador totalmente diferente, né? Nós temos atenuador, temos entradas e saídas selecionáveis, é outro equalizador, certo? Aqui, como eu acredito que não tinha muito o que mudar, eles mantiveram o 1012 para a linha 800. Bom, com o sol batendo aqui, essa é a linha 800, temos aqui quase ela completa, falta alguma coisa ou outra. A gente pode falar também sobre o MM1000 e o MM800. Então essa foi a minha teoria aqui do GEQ 1012 ser o equalizador da linha 800 principal aqui, um dos únicos 3 equalizadores que a Cygnus montou, GE400, GEQ 1012, GE1800, César e o GE5000. Lembrando, eu não considero essa linha mais recente como clássica Cygnus, só até o GE1800 mesmo, correto? Então é isso. Se você tem alguma história, quer acrescentar algum dado, algum fato, alguma coisa que você conhece, ou quer discordar de tudo que eu falei aqui, tem algum catálogo, tem alguma foto, tem alguma coisa que possa dizer que existe um equalizador aqui no meio, ou alguma outra coisa, assim como a gente sabe que existe um pré-amplificador também, que veio antes desse, deixe nos comentários, a gente continua conversando. Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para ajudar, e é isso aí. Algumas teorias que a gente gosta aqui nesse canal de ficar teorizando sobre esses equipamentos, a história. Muita gente só fala assim, isso aí não serve para nada, isso aqui é coisa velha, ou então não, está funcionando, mas não gosta da história da indústria nacional. Eu gosto da história da Cygnus, história da Gradiente, história da Polivox, eu gosto de tentar entender como era nos anos 80 a venda e, sei lá, as coisas, como aconteciam as coisas para esses equipamentos serem lançados ou não lançados, ou por que tinha, por que não tinha, isso eu particularmente gosto. Se você gosta dessa parte de história também, deixa aqui nos comentários, que é interessante a gente saber que a gente não é o único louco que existe aí para tentar entender o que acontecia com esses equipamentos nessa época. Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esqueça de dar o like para ajudar. E é isso aí. Valeu, grande abraço, até a próxima. Lembrando, links de vídeos relacionados a isso tudo que eu falei aqui na descrição. Grande abraço, até a próxima.